último bloco já do Antenados na Geral. A gente tá vendo DR passa rápido, para alguns, para outros demora muito, o cara não consegue nem entrar. A gente tá no último bloco e sempre, claro, durante tempos de crise, o marido ou a mulher vão buscar aconselhamento, conselhos, né? Às vezes em amigos, e a gente tem que ter muito cuidado, que tipo de amigos são esses, às vezes nos pais, às vezes no pastor. Eu quero ouvir dos pastores, qual é a melhor referência de conselho para uma briga de casal? Lembrando, no último bloco eu falei, às vezes pai e mãe, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, agora amém, Deus, aleluia, mas continua sendo meu pai, ele tem um laço de emocional comigo, ou para proteger talvez minha esposa ou a mim. Vocês acham interessante, vamos começar por isso, passo a passo, pai e mãe se meter em crise de casal? Olha, até um certo ponto depois não, porque a tendência de pai e mãe, como conselheiros de casais, eles visam segurar o casamento dos filhos, né? E às vezes eles não tocam, eles tentam dar soluções rápidas para amenizar a crise, vamos acabar, e nesse sentido. E às vezes não é bom, às vezes tem que espremer para sair uma infecção. Então, pai e mãe, por mais equilibrada que sejam, eles nunca vão querer ir fundo, né, na causa, vão tratar sintomas, porque envolve muito laço emocional. Por mais que a gente dê um conselho sábio, olha, filho, você está errado, filha, você está errado, seja na posição de sogra, de sogro, de pai e mãe, mas nós não vamos nunca tratar a causa. Nós vamos trabalhar só os sintomas. Um amigo, se for equilibrado, ele vai conhecer, né, ele pode estar junto e dar também uma opinião sobre o sintoma que você passa para ele. Está acontecendo isso, aquilo que você falou. A gente ouve, às vezes, só um lado. Então, uma pessoa neutra, que de repente tem um conhecimento, ou um pastor mesmo, um terapeuta, ou uma pessoa realmente que não seja leiga e que tenha realmente uma visão, pode ajudar muito, se não ele ficar ligado o conselho ao âmbito das emoções, do sentimento, mas se tratar a causa, se chegar e dizer, você já prestou atenção, por que vocês chegaram nisso? Aonde que foi que tombou? Porque não adianta dizer, vai lá, dá um abraço, para com isso, a vida é bela, vai em frente. Aí o casal dá um abraço naquela hora porque recebeu esse tipo de conselho, do amigo que não quer ver o casal separado, do pai, da mãe ou do sogro, da sogra que não quer ver e não vai profundo. E não dá. Então, nós temos que, como pastor, como terapeuta ou como amigo conselheiros, nós temos que saber que toda a crise ela tem uma causa. E se a gente quer ajudar realmente, nós temos que ir nessa causa e entender também, a minha capacidade não me permite eu te ajudar nesta causa. Eu acho que você tem que ir mais além. Deixa eu fazer uma consulta até com vocês, depois passar a palavra para o pastor Levi. Dos gabinetes e aconselhamentos que vocês dão na igreja, problemas de casamento, de relacionamento no casal, eles são quanto por cento, talvez, de tudo que você recebe? Mais da metade é por causa de briga de casal? Seria tão bom se eu pudesse dar um percentual dos casais que realmente procuram no momento da crise. Na verdade, o que a gente tem observado hoje, que eles procuram os gabinetes para comunicar. Comunicar, você não vai questionar. Estou comunicando que tentei por várias vezes levantar a relação, mas não deu certo, estou saindo. Essa é a minha realidade em algumas questões. Ao invés de buscar a orientação pastoral para trabalhar a crise, ajudar no meio da crise, durante a crise, a maioria tem buscado para dizer que já estão indo. E eu diria isso para casais jovens e casais idosos. Aliás, eu lendo uma literatura há pouco tempo, ela diz o seguinte, que 50% dos casamentos, não no Brasil, mas deve estar próximo também, nos Estados Unidos, estão dando divórcio. E há 10 anos, né, já tem crescido 51% o número de divórcios entre casais idosos. Né? Então, isso é alarmante. Isso já chegou dentro da igreja. Tanto é que hoje há uma busca muito grande dentro das igrejas de atividades específicas para divorciados. E estão brigando nas igrejas por isso, né? Porque cresceu de forma alarmante o número
de divórcio dentro da igreja. Então, eu acho que a gente precisa levar aos nossos a buscarem mais, né, o apoio. Muito dentro da igreja, só se eu continuar depois, deixa para buscar a orientação do pastor só na crise, depois que estourou, porque também hoje as pessoas não têm mais confiança nos seus líderes. Também. O pastor já não é. Concordo. Talvez um ponto que eu ia levantar até nisso, que eu acho que até faço menção disso no primeiro bloco, eu toquei um pouco nisso, do medo de ter medo. Eu vejo muito, e com amigos eu vejo isso, de você chegar com um pastor, você está naquela igreja há 5, 6 anos, e parece ser muito... você expor a sua vida, fala, poxa, meu casamento está fraco, estou fracassado, eu falhei. Hoje nós não nos damos o direito de falhar. Isso é muito ruim para a gente, porque eu acho que a falha não é uma opção, ela é uma exigência. Nós precisamos falhar para melhorar as coisas. Nós não queremos expor as nossas falhas, principalmente para o pastor. Então imagina, você está na igreja, às vezes você tem até uma liderança. E vai chegar, poxa, pastor, estou com dificuldade em casa. Porque você acha que isso vai te invalidar em tudo que você faz na igreja, ou já desempenhou na igreja. Nós temos um pouco esse medo de fracassar. E por causa disso, nós nos fechamos às vezes até para a família. Pai, mãe, tudo bem, tudo lindo. Daqui a pouco, olha, acabou. Eu conheço situações, pelo menos de jovens da minha idade, 30 anos. Conheço muitos que já separaram. E é interessante você ver, e conheço também pessoas mais velhas também que separaram, mas uma característica de separação da maioria de amigos que eu conheço da minha idade foi uma coisa tão instantânea, que foi, como separou? Não, André, já estou há 3 anos, mas como? Ninguém via, ninguém percebia. A gente esconde muito. Mas é o medo do fracasso. Não é só do fracasso, não, da aceitação. Porque eu não vou ser mais aceito. Eu não vou ser mais inserido. Isso vai me invalidar de várias outras situações. Eu não vou ter mais Mas isso é um leve engano, né? Exatamente, pastor. Eu não vou ser. Mas por quê, pastor? Por causa da característica do líder. Tem líder sem sabedoria, que ele vai para o púlpito, expõe. Está passando problema. Olha esses casais, olha isso e aquilo. E tudo é pecado. Falta de ética. Seu casamento está assim, vocês estão no pecado. Seu casamento está assim, estão no pecado. Então as pessoas hoje, elas estão se sentindo excluídas. Então, se eu falar meu problema, eu vou ser excluído, eu não vou ser mais aceito, eu vou ser mal visto. E, às vezes, o problema não é uma coisa que vai danificar a moral da pessoa. Às vezes, uma ajuda, uma conversa, uma orientação vai ajudar. Mas isso que você está falando, exatamente, é o medo de não ser mais aceito, de não ser mais inserido naquele contexto e naquela convivência ali. Então, eu me fecho, eu me calo, finjo para todo mundo que está bem e eu vou levando. Aí eu tenho meu espaço, eu tenho minha comunhão, eu tenho meus amigos, não tem jeito. Né? O meu pastor vai sorrir para mim. Por quê? Porque ele já viu o exemplo de alguém ser excluído antes. Mas no caso, nesse momento, domingo, a nossa escola de líder pela manhã, estávamos falando a respeito, casais, casamento, o porquê debater. Porque quando um líder também, ele não expõe, talvez quando chega alguém para dizer assim, eu entrei numa crise, e ele possa dizer, eu já vivi essa crise, eu resolvi, eu solucionei, foi dessa maneira, então vamos lá. Se é mulher, no caso, eu sou a pastora presidente de um campo de trabalho. Então, as mulheres vêm, geralmente todo mundo já vem a mim. E eu vou expor, já vivi isso, passei por isso, alguém já passou e a solução foi essa, vamos lá tentar. E tentar acompanhar os casais. Porque esse trabalho pastoral, como nós dizemos, nós somos pastores, é trabalho, é estar olhando a ovelha, conhecer a ovelha, saber dos problemas das ovelhas, chegar junto à ovelha, olhou se o casal entrou. Se não está de mão dada, manda de repente dizer assim, olha, manda depois vir conversar comigo. Mas é o medo do e vou trazer e concordar com a professora Selma falando no sentido assim, às vezes isso acontece com o membro. Por quê? Porque às vezes é proveniente até da própria liderança. A gente olha para o pastor e, poxa, não tem fraqueza nenhuma, ou não pelo menos demonstra, quando vai pregar de família, nunca fala das falhas ou das coisas que ele teve. Então, quando um pastor, ele se constrói assim para as pessoas, até ele, quando estiver em crise, ele não pode se expor, porque se ele expor, ele acha que, bem, eu vou perder minha autoridade pastoral. Como é que pode um pastor de campo ou dessa igreja, não sei o que, estar passando por problemas, eu não vou ter mais moral para poder aconselhar? Isso passa na cabeça do pastor, com certeza. E também ele se fecha. E isso é um sintoma, né, que ele vai criando. Então, quando ele vai falar de casamento, gente, o melhor jeito de ensinar as pessoas, por exemplo, quando eu vou às vezes para uns seminários, eu gosto muito para seminários de questão de tecnologia e de liderança, de gestão. A melhor
Eu aprendo 10 mil... Acho que mais do que uma faculdade fiz publicidade, do que 4 anos de publicidade, é você pegar um dos maiores publicitários brasileiros, o cara, eu já fui uma vez para uma palestra dele, ele falou assim, olha, eu tenho meia hora, eu não vou falar meia hora do que eu fiz para ser grande, eu vou falar da minha vida, tudo que eu errei. O cara falou durante meia hora tudo que ele errou na vida dele e na carreira dele. Eu aprendi mais do que em 4 anos de faculdade de publicidade. Eu acho que, às vezes, é bom o pastor ter isso. Ele pode fazer uma série de mensagens chamada DR. Aí o pastor fala, irmãos, eu tive problema com meu filho assim, e solucionei assim, tive problema com a minha mulher. Tá vendo? Eu sou pastor, Deus fala comigo, você acha que eu sou são? Então, eu passei por isso e solucionei assim. Humanizar o pastor, que ele humaniza os membros. Ok. Poxa, que legal você falar sobre isso aí, né? E temos 2 minutinhos só para terminar o programa também. Comentar que às vezes é a liderança que faz o casal se fechar. Eu ouvi há pouco tempo um colega pastor conversando comigo que ele recebeu em seu gabinete um pastor, né, já de uma certa idade, né, veterano, experiente, e ele começou, esse é o mal nosso de líder, né, de pastor, expor fraqueza. E quando estava ali no gabinete a conversar com aquele pastor, falava da igreja, minha igreja tinha tantos membros, nós construímos isso e aquilo. Pastor, fala o seu problema. Quando ele falou isso, aquele colega começou a chorar. Ou seja, ele não foi ali para falar da sua igreja, ele queria falar de si, mas teve medo, tinha medo. Né? Acho que precisa expor mais. Pastor, eu atendo muito pastores hoje. Imagino. Sabe? Eu atendo muito pastores hoje e vejo a dificuldade que eles passam. Agora, nós herdamos isso de Adão, tá? O medo do desconhecido, o medo de ir a uma intimidade maior, né? Você vê, ele errou, ele estava com problema com Eva lá, Deus chegou, Adão, cadê projeta você? A culpa no outro. Né? Então, é a mulher que tu me deu, Deus, a gente tem isso. Dá pra gente continuar esse DRzinho, passa muito rápido, isso aqui é bem mais rápido do que muitas discussões de relacionamento que a gente tem em casa, não é verdade? Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados em Geral. Espero que Deus tenha edificado o seu casamento, tenha ensinado algumas coisas interessantes para você poder restaurá-lo. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau.